Polícia identifica 4 menores que teriam ateado fogo e assassinado um morador de rua de Caxias do Sul. Adolescentes alegam que queriam dar um susto no papeleiro. Você vai ver também. Já são 3 mortos em consequência da explosão que atingiu fábrica de madeira de Montenegro. A quarta-feira vai ser fria com possibilidade de geadas e neve na Serra Gaúcha. Deslizamento de pedras bloqueia a BR-116 perto de Nova Petrópolis. Começa a obra do ponto de embarque e desembarque do catamarã na zona sul da capital. E mais de 300 conselheiros começam a definir nesta noite o novo presidente do Grêmio. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Show de prêmios H-Pharma. A rede H-Pharma de farmácias está comemorando 15 anos e quem ganha presentes é você. São 30 mil prêmios. Um carro modelo 2013, 2 motos, TVs LCDs, notebooks, tablets e muito mais. A cada R$30 em compras de perfumaria e higiene nas lojas H-Pharma, você ganha uma raspadinha com chances de ganhar brindes instantâneos e concorre a diversos prêmios. E você ainda pode aumentar as suas chances pagando com o cartão H-Pharma e comprando a marca própria da rede. Aproveite, são muitas chances para você levar um presente da H-Pharma para casa. $555 mil trabalhadores. Essa é a quantidade de mão de obra qualificada que a indústria gaúcha vai precisar até 2015, de acordo com uma pesquisa inédita no país. O levantamento serve de base para o planejamento da oferta de cursos de formação profissional, mas também pretende ser uma ferramenta para a escolha profissional de jovens. Segundo a pesquisa, estão faltando também profissionais no ramo da alimentação. Até 2014, serão necessários 175 mil cozinheiros industriais no país. Estes aqui já se anteciparam e estão fazendo curso profissionalizante. Agora nós temos, para você ter uma ideia, 6 turmas. 2 turmas de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. O empresário Bernardo Pinto de Faria é um dos profissionais que engrossam a expectativa do Mapa do Trabalho Industrial de 2012 do Senai. Dono de uma empresa do ramo da alimentação, ele percebeu que o setor estava crescendo e decidiu se aperfeiçoar. O curso, basicamente, eles proporcionam isso. Tu aprender a trabalhar em equipe, a saber limpar, saber cozinhar, saber cortar, saber tudo, desde o início ao fim. De acordo com a pesquisa, o Rio Grande do Sul terá que preparar 554.300 trabalhadores para atuar na indústria até 2015. Eventos que estão previstos como Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., tudo isso são fatores que colaboram de uma forma positiva para que a gente necessite de mais e mais profissionais. Além do setor de alimentação, outras áreas foram destacadas: técnico de controle de produção, operador de máquina para costura, operador de máquinas pesadas da construção civil, mecânico de máquinas industriais e mecânico de veículos. Hoje, segundo o levantamento, apenas 6,6% de pessoas com idades entre 15 e 19 anos estão matriculadas em cursos profissionalizantes no Brasil. Na Alemanha, por exemplo, esse índice é de 53%. Como vimos na reportagem, há falta de mão de obra qualificada não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, né, Afonso? Boa noite. Boa noite. Obviamente que sim, os 555 mil trabalhadores gaúchos representam apenas 7,7% de todo o país, cuja demanda será de 7,2 milhões de profissionais, segundo a pesquisa. Mas, desse total, pouco mais de 1 milhão são para novas oportunidades no mercado. O restante já trabalha e precisa manter-se qualificado para acompanhar os avanços tecnológicos da indústria. Afonso, já se pode dizer que esse problema está prejudicando o crescimento da indústria ou da economia? Sim, porque afeta o crescimento das empresas. Acontece que 90% dos novos empregos no Brasil com carteira assinada exigem pelo menos o ensino médio completo. Só que quase metade dos trabalhadores não concluiu nem o fundamental e 16% são analfabetos funcionais. O resultado, segundo o Ministério do Trabalho,
é que de quase 1,5 milhão de vagas oferecidas no primeiro semestre deste ano em todo o país, pouco mais de 20% foram preenchidas. Obrigada, boa noite, Afonso. Já são 3 mortos em consequência do incêndio que atingiu uma fábrica de placas de madeira em Montenegro. Até agora, a empresa maciça ainda não sabe o que causou a explosão no último sábado. O primeiro trabalhador a falecer, Tiago Monteiro, foi sepultado nesta manhã em Guaíba, na região metropolitana. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens. Tiago tinha 32 anos, era casado e deixa um filho de 10 anos. Ele não tinha 2 pesos, 2 medidas. Vamos fazer. Trabalhava com risco. É assim que acontece, né? Familiares contam que Tiago pertencia à brigada de incêndio da empresa. Ele teria entrado no local da explosão para tentar salvar os colegas. Na página do Facebook, Tiago fez uma postagem na última quarta-feira. Em tom de desabafo, ele conta que estaria cansado com um possível excesso de trabalho, mas se diz disposto a encarar as dificuldades. Os familiares contam que estão recebendo apoio da empresa. Toda assistência psicológica, social, desde o primeiro momento que ele entrou no pronto-socorro. Outros 2 colegas vítimas da explosão não resistiram aos ferimentos e morreram nesta noite. Lucas Mateus Teixeira estava internado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Já Dirceu Peixoto Santos, de 60 anos, estava em um hospital no Vale dos Sinos. Os corpos de Lucas Teixeira e Dirceu dos Santos serão sepultados nesta quarta-feira pela manhã no cemitério municipal de Montenegro. Já o estado de saúde dos 3 operários que seguem hospitalizados ainda é grave. Uma das vítimas recebeu alta no domingo. A polícia prendeu nesta madrugada 5 homens suspeitos de cometerem assaltos em Porto Alegre. 3 deles são do Exército. Os soldados têm entre 18 e 19 anos. O grupo é suspeito de ter assaltado pelo menos 2 lotações e um ônibus na segunda-feira à noite. Um dos detidos estava armado. Os soldados foram encaminhados à Polícia do Exército. Os outros 2 levados ao Presídio Central. A polícia de Caxias do Sul ouviu hoje 5 menores suspeitos de atear fogo em um morador de rua. 4 deles podem ser responsabilizados pela morte de Carlos Miguel dos Santos, de 45 anos, que teve mais de 80% do corpo queimado. Segundo os garotos, a intenção era dar um susto no papeleiro. Câmeras de segurança de um posto de combustível ao lado do local onde estava a vítima ajudaram a confirmar a ação criminosa. Os adolescentes têm idades entre 13 e 15 anos. Eles foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente da cidade e até a decisão da Justiça vão responder em liberdade. Também na Serra, 9 policiais militares de Flores da Cunha foram condenados hoje pela prática de tortura a 4 jovens em dezembro de 2007. O grupo foi agredido pelos policiais que se vingavam da morte de um sargento. Os agressores algemaram as vítimas e usaram um saco plástico na sessão de tortura. As penas variam de 2 anos e 4 meses a 3 anos e 4 meses de prisão. A decisão ainda cabe recurso. O promotor de Farroupilha, na Serra Gaúcha, pediu mais prazo para apresentar denúncia contra o caminhoneiro acusado de matar o repórter Paulão e o cinegrafista Ezequiel Barbosa há quase 5 meses. A equipe de reportagem acompanhava uma operação da polícia quando foi atingida por um caminhão desgovernado. O carro da TV Bandeirantes em que estavam Paulão e Ezequiel contornava este trecho conhecido como Curva da Morte, acompanhando um comboio de viaturas e veículos da imprensa quando foi atingido pelo caminhão conduzido por João José de Araújo. Ele descia a serra e invadiu a pista contrária para desviar de outro veículo, acompanhando um comboio de viaturas e veículos da imprensa quando foi atingido pelo caminhão conduzido por João José de Araújo. Ele descia a serra e invadiu a pista contrária para desviar de outro veículo que estava à frente. No local, o motorista admitiu ter usado drogas para evitar o sono. Tomou ou não tomou o rebite? O promotor que cuida do caso pediu mais prazo para concluir o inquérito. Ele já analisou as perícias que apontam que o caminhão não tinha condições de trafegar naquele 27 de abril. Eu quero que os peritos me esclareçam se ele tivesse adotado medidas diferentes, se ele poderia ter evitado ou até mesmo minimizado
né, o impacto da colisão. O promotor ainda quer ouvir outra testemunha que teria presenciado o acidente. Só depois de reunir todas as provas é que vai ser definido o tipo de indiciamento do motorista. Há elementos muito claros ali de que ele com certeza será denunciado. Agora, a definição da conduta dele, aí eu prefiro primeiro aguardar esses elementos para depois ver como eu vou descrever em que consistiu a conduta dele. Se culposa, se dolosa. A BR-116 em Nova Petrópolis segue bloqueada para o tráfego de veículos nos dois sentidos. A queda de uma barreira deixou a estrada coberta por pedras no quilômetro 179. O motivo do deslizamento seria a grande quantidade de chuva dos últimos dias. A pista deve ser liberada agora à noite e há risco de mais desmoronamentos. O trânsito está sendo desviado pela RS 122. Uma obra no bairro Nossa Senhora das Graças de Canoas está causando preocupação aos moradores das casas vizinhas. 5 residências apresentaram abalo na estrutura e rachaduras nas paredes e correm o risco de desabar. De acordo com os moradores, o engenheiro da prefeitura esteve no local e confirmou que o terreno pode ceder a qualquer momento, levando as casas junto. A obra iniciou há 1 ano. No local será construído um condomínio. Só que para os proprietários das casas vizinhas, a escavação do terreno foi além do que deveria e não foi construído um muro de contenção para impedir o desmoronamento dos imóveis. No terreno não há placa indicando o nome da empreiteira e nem do engenheiro responsável pela obra. Conforme os profissionais, os engenheiros da prefeitura, mesmo que se faça alguma coisa agora de contenção, o terreno já por baixo já está comprometido. Por causa da escavação feita no terreno ao lado da casa de Jorge, várias rachaduras começaram a surgir. Esta aqui apareceu na semana passada, depois da última enxurrada. A estrutura da casa, né, por trás, ela se movimentou, está causando infiltração, quando chove, entra água para dentro de casa. Já esta moradora está sem dormir. Desde a última chuva, na semana passada, ela permanece acordada com medo que o local desmorone. Apreensiva, ela proibiu a filha e os 2 netos de saírem de casa. A sensação é que a casa, a qualquer momento, vem abaixo. Preocupação de todos. Como é que todos vão conseguir sair daqui? Por nota, a Secretaria de Habitação de Canoas afirma que notificou a empresa Diferencial Incorporações para que fossem tomadas medidas urgentes a fim de conter a terra e proteger as casas. Por telefone, o dono da construtora afirmou que os moradores invadiram o terreno em 1,5 metro, mas que a empresa vai construir um muro de contenção. Agora vamos saber como vai ficar o tempo. Aliás, esse início de primavera está com cara mesmo de inverno. Inclusive, hoje o dia começou com sensações térmicas negativas aqui no estado, hein, Cláudio? É verdade, Lúcia. Boa noite a todos. Olha, nem parece mesmo que estamos na primavera. E a terça-feira começou com sensação térmica negativa em cidades do sul do estado. Em Canguçu, por exemplo, a mínima foi de 2 graus e 9 décimos às 7 horas da manhã. Mas a sensação térmica era de 4 graus negativos. Também fez frio no Chuí, com mínima de 3,9 graus e sensação térmica de 2 graus negativos. E para amanhã, para amanhã tem mais frio. Vamos aos mapas. Depois de uma madrugada gelada em todo o estado, o sol predomina nesta quarta-feira na maior parte dos municípios. Apenas entre a capital, litoral norte e serra, a umidade que vem do mar ainda causa chuva fraca. As temperaturas mínimas baixam de 3 graus, gerando condições para geadas. Em Bagé, na Campanha, a mínima chega aos 2 graus. E em Erechim, no norte do estado, chega a apenas 1 grau. Na serra, o frio mais intenso, com temperaturas próximas de 0 grau, favorece a ocorrência de neve nos pontos mais elevados. E durante a tarde, as máximas não passam dos 20 graus nas cidades mais quentes. Mas na quinta-feira, o frio começa a perder intensidade. O sol predomina em praticamente todo o estado.